Agora, na Futura FM, o programa Novo Tempo. Bom dia, ouvintes da Rádio Futura FM. Este é o nosso programa entrando no ar, ao vivo. E se você quiser nos assistir, pode ser também pela internet, vai assistir ao vivo com a imagem, a cores. E nós podemos também receber a sua interação, você pode conversar conosco, porque o nosso programa é feito por você. Você é que nos manda o tema de discussão do nosso programa, porque nós precisamos descobrir a essência de nós mesmos. Por que nós, afinal de contas, estamos aqui fazendo o quê? É verdade. Mas todo mundo morre, para onde vai? Será que é para o céu mesmo? E vocês acham que o céu é lugar de homens ou de anjos? São questionamentos, né? Eu tenho certeza que eu não vou para o céu. Eu tenho certeza que eu vou ficar num local condizente com a minha condição. Então eu não vou para o céu porque eu não sou anjo, não é? Agora os anjos vão para o céu. Agora é uma tolice você achar, quando eu morrer eu vou para o céu. Cuidado. Para o céu foi Jesus, né? A Virgem Maria. E é muito difícil. São Vicente de Paulo, São Francisco de Assis foram para o céu. Francisco Cândido Xavier. Esses homens vão para o céu porque eles eram diferenças. Eles não eram iguais a nós. Eles tinham outro ideal. Eles viveram por um ideal. Eles não tinham intenções de ganhar dinheiro. Jesus nem tinha automóvel, né? Mas o pessoal tem automóvel dado por Jesus. É interessante isso. Então nós vamos começar a questionar para poder a gente traçar uma diretriz de vida límpida, cristalina, onde realmente não vivamos ilusões, mas realidades. E nós esquecemos apenas de fazer uma referência a todos os nossos irmãos católicos, a todos os nossos irmãos evangélicos, umbandistas e de qualquer religião. Nós mandamos o nosso abraço, o nosso carinho e também que sejam todos bem-aventurados, porque Jesus nos ama a todos igualmente. Jesus não tem escolhidos. O escolhido é a gente que faz. Nós nos escolhemos pessoalmente. A religião não salva ninguém. Ninguém será salvo pela religião, mas será salvo pelos seus exemplos, pelo seu comportamento, pela sua condição cristã verdadeira. Não apenas dizer, não, eu sou cristão. E daí? Você empresta dinheiro a juro de 10%? Então você não é cristão. Compreendeu? Você é cristão? Você costuma dividir as suas coisas com os outros? Não, então não é cristão. Porque Jesus, ele nos ensinou a multiplicar para doar. Foi isso que ele fez com o pão. E a gente não aprendeu essa lição. Mas nós vamos aprender mais porque vocês vão interagir conosco e mandar mais dúvidas para a gente poder discutir no ar, né? Bom dia, Nilda Bittencourt. Bom dia, seu Gilson, Nathalie, Matheus Souza, hoje aqui na técnica. O Marcos está lá atendendo aí a sua ligação, Dona Marli. Enfim, bom dia a todos vocês que estão aí nos acompanhando. Sintam-se todos abraçados. Seu Gilson, vamos antes pedir para a Nathalie abrir o programa, aí eu Vamos lá. pego aqui um gancho do seu Gilson. Vamos à reflexão do dia. Fonte sublime. Se as feras do mal te poluírem as águas,
Imita a corrente cristalina que, no serviço infatigável a todos, expulsa do próprio seio a lama que lhe atiram. Deixa que o trabalho tanja as cordas celestes do teu sentimento, para que não falte a música da harmonia aos pedregosos trilhos da existência terrestre. Não te esqueças de que trazes nas mãos a chave da vida, porque a chave da vida é a glória de Deus. Meimei. Muito bem. Meimei maravilhosa, né? Que dá o nome aí à nossa creche, né, seu Gilson? Com certeza. Nathalie, vamos à nossa agenda cultural? Vamos lá. Hoje, no Centro Espírita Allan Kardec, haverá palestra pública às 15 horas. O palestrante será o Sr. Bruno Vaz, com o tema Meu Reino Não É Deste Mundo. O senhor falou ainda há pouco. Pois é. Porque tem muita gente construindo seus castelos aqui na areia terrena. E Jesus disse, meu reino não é deste mundo. Se você está amealhando muitos bens pensando no seu reino, quando chegar na espiritualidade receberá a seguinte frase, já recebeste a tua recompensa. A recompensa na espiritualidade é para aqueles que realmente serviram ao semelhante. Bom, vamos falar um pouquinho do nosso bazar, Nathalie? Vamos lá. Então, conheça o Bazar do Centro Espírita Allan Kardec, que tem itens para atender a necessidades de toda a população. Toda a renda arrecadada no bazar é revertida para as obras sociais da instituição, que não são poucas, são muitas obras em prol da sociedade. Hoje teremos sorteio de livro, Nilda. Ah, esse livro aqui é maravilhoso, do Valdo Vieira. Bem-aventurados os simples, pelo Espírito Valério. Quem foi Valério, seu Gilson? Olha, não há uma definição de se foi alguém conhecido no planeta, não. Porque há muitos, na espiritualidade, eles dão um nome que não tem referência com a história humana. Eles são pessoas que realmente existem na espiritualidade, mas que não viveram experiências conosco ou viveram experiências no passado e não dão o seu verdadeiro nome. Eles dão um pseudônimo e convivem conosco. Pode ser o caso do Valério, eu não estou afirmando que seja, mas pode ser. Em 50 pequenos contos e narrativas rápidas, o Espírito Valério transmite a importância da simplicidade e da humildade, virtudes primordiais exaltadas por Jesus entre as bem-aventuranças do Sermão da Montanha, que são fundamentais para o equilíbrio de nossas vivências diárias. E você nota, ele falou do Sermão do Monte, né? É. O Mahatma Gandhi, ele nem era cristão, né? Porque a religião dele era uma outra diferente. E ele dizia que Deus era tão generoso que para o bem da humanidade seria bastante o Sermão do Monte. Mas Deus é tão generoso que deu uma Bíblia inteira. Isso Mahatma Gandhi falou para nós. Realmente ele enxergou muito, porque o Sermão da Montanha é o bastante para a gente parar. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem serão os pobres de espírito, hein? O que você acha? Mande a sua ideia para cá. Os pobres de espírito, aí diga quem são. Nathalie, então, para ganhar, 3622-9606, WhatsApp 991049088 e também Facebook Nilda Bittencourt. Só deixar lá seu nominho e ficar torcendo. Eu estava dando uma olhadinha ali rapidinho o livro, olha, sensacional. Nathalie, mais algo para divulgar hoje? Lógico. Temos a loja Amor Perfeito. Amor Perfeito. Existe amor perfeito, seu Gilson? Existe. Entre homem e mulher? Existe quando ele não tem interesse, nem espírito de subordinação. Porque a mulher não é subordinada ao homem.
O homem é que, pela sua ignorância e machismo, tenta subordinar. E nos tempos que nós estamos vivendo, parece que voltamos ao período de barbárie, porque essa semana que passou, a mídia anunciou uma cena horrorosa, que o indivíduo jogou ácido numa mulher. Que horror. Isso é o suprassumo da animalidade humana, porque como é que uma pessoa... Será que ele sabe os efeitos do ácido no tecido humano para fazer uma coisa tão sem qualificativo quanto essa? De modo que o homem é assim. Ele pensa que é mais do que a mulher. Mas nós espíritas que cultuamos a reencarnação, temos um grande alento, porque aqueles que hoje nasceram com sexo masculino, na próxima encarnação nascerão com sexo feminino. E se eles não souberam ter respeito pelas mulheres, eles não terão respeito consigo mesmos, porque o seu caminho, a sua vibração, a sua história é povoada de desrespeito à mulher. Então ele será uma mulher desrespeitada, porque ele vai nascer com o sexo feminino. Nós vamos ver um pouco disso no nosso estudo de hoje, porque realmente a filosofia espírita, vamos repetir, a filosofia espírita é a primeira na história da cultura humana que fala dos direitos iguais entre homens e mulheres. O homem não é chefe da casa, né? O homem é apenas um dos participantes da casa ou do lar, que uma casa não é um lar. Agora eu falei lar. Então ele é um dos participantes, com direitos iguais ao da sua esposa. Ele não é o chefe de casa. Ambos são responsáveis igualmente pela manutenção do lar. Foi esse o tempo, né, que o homem era o mantenedor. Exatamente. E a loja Amor Perfeito, sua loja de artesanato da cidade, está aguardando você. Venha nos visitar. Tá esperando o quê? Vai lá. Tem itens que são a sua cara. Tem peças lindas, lindas, lindas. Verdade. Que estão chegando a todo momento, né? A loja Amor Perfeito fica à rua Francisco Macelli, número 32, aqui no centro de Itajubá. Ao lado do Centro Espírita Allan Kardec, ao lado da creche Lar de Meimei. Isso mesmo. E você sabia que no Brasil, cerca de 23 milhões de pessoas necessitam de algum atendimento em saúde mental? E que desse número, 3% parece pouco, mas 3% são cerca de 5 milhões que sofrem com o transtorno mental grave ou persistente. Há 12 anos, a nossa instituição acolhe pacientes acometidos desse transtorno. Por isso, preste atenção, não deixe para depois. Faça sua doação para o CETASME, Centro de Terapia e Atenção à Saúde Mental, Dr. Bezerra de Menezes, e ajude a manter as portas abertas a um atendimento de excelência. Vá lá fazer uma visita, conhecer a instituição que fica lá no bairro Novo Horizonte, na Avenida Allan Kardec, ou entre em contato pelos telefones 3621-8786 ou 3622-3946. E é bom lembrar que os pacientes não são espíritas, é uma casa para atender o ser humano. Espiritismo não tem sectarismo. Os católicos são nossos irmãos, os evangélicos são nossos irmãos, e lá temos, por exemplo, um ambiente que nós estamos construindo, que é um ambiente ecumênico, que poderá a pessoa fazer um culto evangélico como um culto católico, porque nós estamos abertos, como Jesus disse, onde houver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei entre elas. Jesus era ecumênico, ele não era evangélico, ele não era espírita nem católico, e nenhuma religião é dona de Jesus. Jesus é livre para todos e é ecumênico, porque ele está com qualquer um. Inclusive, ele andava com as prostitutas, com os beberrões, e ele deixou claro isso. Não são os sãos que precisam de médico.
Se fosse nos dias de hoje, como diria Haroldo Dutra, seriam as garotas de programa, pessoal do Petrolão, né, seu Gilson? E aí o pessoal realidade. daquela lá de São Paulo, né, que fica tudo parecendo uns zumbis no meio da rua com o vício do crack, né, a Cracolândia. Então Jesus andaria ali, sabe? Ele não andaria de gravata e de automóvel do ano, não. Ele andaria era ali. E aí é por isso que eu digo que se Jesus voltar, vai sofrer mais do que antes. Daqui a pouco a gente vai falar sobre Jesus. Então Jesus não está voltando porque ele nunca saiu daqui, ele está sempre presente. E todos aqueles que tentam imitar as suas ações cristãs, esses são cristãos de fato. Então a gente vai um rápido intervalo. Nós vamos tocar uma música para você, mulher. Uma homenagem a elas, as pessoas mais importantes do planeta, as mulheres. Pois é, mulher sexo frágil, Erasmo Carlos. Será mesmo? É. Na Isso daí- candura. Sou justo na candura, eu acho que nós somos. Não, mas isso não é fragilidade, não. Eu nunca vi ninguém com mais coragem do que a mulher. Você pode ver que na rua, quando está pedindo ajuda para os filhos, é a mulher. Você já viu homem com um monte de criança pedindo alguma coisa? Não. É porque ele não tem coragem de fazer isso. Vamos pegar aquela mulher guerreira, o acidente do jornalista. Sim, não vou me lembrar o nome dela agora. Ela O correu Boechat, isso, o Boechat. do Boechat, ela correu até o caminhão. Pois Pra é. tentar Aquela salvar o força motorista. abriu a porta Pra ajudar o motorista. Para ajudar o motorista. E muitos homens estavam Filmando filmando a seus ação. Jus para colocar nas redes. E as pessoas, você viu, os homens ficavam olhando. E ela foi lá e tentou Agiu. ajudar, não é? Linda, maravilhosa. Geralmente a mulher é assim, né? E até na natureza, o tubarão que ataca é a fêmea, é a tintureira. Ela que ataca, é a perigosa, porque ela deve ter alguns bichinhos lá, os filhinhos dela. Aí ela vai atacar mesmo. E não tente mexer naqueles bonequinhos dela, né? Verdade. Porque ela vai atacar. Uma onça, ela é candura com as suas oncinhas filhotes. Agora, ninguém mexa nesses filhotes, que aí ela vira uma fera. Assim mesmo a própria mulher, ela é uma candura, como você disse, mas não mexa nos filhinhos dela. Não, de jeito nenhum. Eu falo que é a tendência nossa ser mãe galinha, porque gosta de colocar os pintinhos embaixo das asas. Embaixo das asas, quer dizer, todos igualmente protegidos. Então vamos lá ouvir essa música linda em homenagem a você, mulher. Voltamos a apresentar pela Futura FM o programa Novo Tempo. Nós estamos sorteando esse livro aqui, Bem-aventurados os Simples, de Valdo Vieira. Quem quiser ganhar, 3622-9606, WhatsApp 99104-9088. Opa! Ou então no Facebook, Nilda Bittencourt. Sr. Gilson, antes da gente falar sobre nós, mulheres, eu gostaria que a gente comentasse, mesmo que rapidamente, os últimos eventos aqui no Brasil, que se diz a respeito de, eu vou falar até religiosidade, para a gente não destacar uma ou outra religião. E o Divaldo Franco, que é o médium, conferencista até internacional, respeitado. Mais de 80 países ele já esteve levando a palavra espírita. O senhor o trouxe aqui em Itajubá, né, Eu senhor trouxe o Divaldão aqui em Itajubá Nos anos em 90. 1992. Eu recordo direitinho. Ele ainda estava bem jovem. Aí, senhor Gilson, houve duas cenas, pelo menos, chocaram. Nem vou falar demais. Uma causou polêmica quando o presidente Bolsonaro mostrou parte de um bloco onde um rapaz simulava fazer sexo, enquanto o outro fazia xixi no cabelo da moça.
E a outra cena, que também chocou todo mundo, foi a abertura do Carnaval dos Gaviões da Fiel. Aquela comissão de frente, né? Onde aparecia a guerra entre Deus e o diabo, entre Jesus e o diabo, e Jesus, apenas com um pedaço de pano, ele foi arrastado durante a passarela do samba, enquanto que o diabo, ou o demônio, seja lá o nome que você queira dar, tentava lá matar Jesus. Mas uma cena grotesca. E, claro, o Divaldo acha, na opinião dele, que está todo mundo perdendo a noção em nome da arte. Exatamente. Aliás, é como diz no sentido pejorativo, isto é uma arte, fazer coisa desse tipo. Porque a arte é a expressão da beleza. E é a manifestação maior da cultura, é a arte. Mas a gente, quando vai fazer arte ou queremos fazer uma crítica, a gente não pode usar nessa crítica, vamos dizer assim, personagens do quilate de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E mesmo, o que ele quer dizer? Aí, no meio até mesmo religioso, está acontecendo isso. Porque o que está sendo exaltado é a materialidade. Jesus é a espiritualidade. Jesus nunca teve nas suas atitudes nenhuma sugestão que fizesse os seus seguidores irem atrás da materialidade. Jesus falou sempre em espiritualidade. E o que está acontecendo? Esse diabo que eles estão falando lá significa a ignorância e a iniquidade humana. Compreendeu? O homem está realmente adoecido. O homem perdeu a noção da ética. O homem está animalizado, está sem fé, sem norte, sem direção. Por isso ele está dizendo, no meio em que ele vive injusto, desigual, nesse mundo torpe que ele está vivendo, que é a nossa sociedade, ele está percebendo uma supremacia de um tal Satanás sobre Jesus, o que é impossível. Evidentemente, primeiro que não existe diabo. Começa por aí. Não existe diabo. Agora, Jesus a gente sabe que existe. Porque Jesus ele andou na face da terra e todo mundo conheceu. Agora, o diabo ninguém nunca viu. O diabo é uma criação do homem. O homem criou o diabo. E era importante que ele criasse, porque ele ia colocar no diabo a culpa das coisas que ele faz e não assume, porque ele quer um culpado. Então ele põe no diabo, a carne é fraca, o diabo atentou, etc. Mas na realidade não existe esse tal diabo. Pode falar. Aqui, ó, Gilson, um pedacinho aqui do que Divaldo fala. Com que direito esses sambistas arbitrários se permitiram denegrir a figura do homem de Nazaré, respeitado mesmo por aqueles que não lhe seguem as diretrizes filosóficas e religiosas? Esse comportamento viola todos os valores morais que a liberdade concede, naturalmente exigindo consideração ao direito dos outros. Sou espírita cristão, que aprendi com ele, Jesus, a respeitar todas as criaturas, credos e ateísmo. Pois é, nós espíritas, quando vamos pronunciar o nome Jesus, a gente já assume uma postura de respeito, porque nós podemos imaginar e não compreender a grandeza espiritual de Jesus, né? Não é para a gente ficar fazendo essas, vamos dizer, essas demonstrações de ignorância. Não foi o que eu disse, é a ética humana que está adoecida. O homem está despojado de ética, de sentimento, por isso ele está vivendo na sociedade, espalha justamente essa imagem do que ele sente, do que ele é. Foi por isso que eles fizeram esse tipo de propaganda carnavalesca usando a figura de Jesus. Então, para que fique claro, o espírito pode ser inferior, e quanto mais inferior, ele tem poderes para o mal, sim.
porque ele é ignorante, coitado. Mas eu quero dizer uma coisa: bastaria Jesus olhar para 1 milhão de espíritos inferiores para eles caírem no chão com o impacto magnético da grandeza espiritual de Jesus. Então não há como nenhum tipo de espírito nem mesmo tentar subjugar Jesus, porque Jesus é uma força que a gente não sabe que tamanho é essa força deste homem chamado Filho de Deus. Então, não existe nenhum tipo de espírito, nem esse, entre aspas, Satanás, que tenha qualquer possibilidade de fazer alguma coisa contra Jesus. Ele é impotente, incapaz, porque Jesus teria o poder de alguns trilhões de espíritos dessa estirpe. Jesus seria sempre muito maior do que todos eles juntos. Então, a gente fica mesmo indignado de ver que na expressão do carnaval as pessoas comecem a usar essas figuras humanas que merecem total respeito, como Jesus, a mãe dele, a Virgem Maria, e tantos outros santos que realmente são santos, que passaram pela terra e nos deram exemplos de grandeza. Eu sempre falo de Francisco de Assis e São Vicente de Paulo, porque eu estudo muito sobre São Vicente de Paulo e Francisco de Assis. Então esses dois eu sei que foram espíritos de uma grandeza extraordinária, mas nunca parecido com Jesus, que Jesus está muitíssimos graus acima de todos nós. Bom, vamos mandar abraço aqui. E o Senho da Sinuca, bom dia de Três Rios. Lá no Rio de Janeiro, São Gilson. É no Rio de Janeiro. Mandar um abraço aqui. Marejinha de Paulo está mandando bom dia. Márcia Silva mandando bom dia. Ana Maria Bittencourt, lá de Goiás. Bom dia, feliz sábado. Emanuel Ferreira, bom dia, querida Nilda e a todos os convidados. Um abraço especial ao Sr. Gilson, nos prestigiando com toda a sua sabedoria. Um abençoado fim de semana. E ele diz o seguinte: pobres de espírito, acredito ser as pessoas que precisam autoafirmar que são melhores que as outras pessoas. São as pessoas que se sentem melhores que as outras. Essas pessoas não entendem que estamos de passagem e que não levaremos nada deste mundo tão materialista. Absolutamente nada. Nem o corpo. Benedito Raimundo Monteiro, bom dia, Nilda Bittencourt, Sr. Gilson, Nathalie e a todos os ouvintes. Desejo um sábado abençoado a todos. Obrigada pelo carinho, para você também, meu querido. Débora Vilas Boas Vilela, um abraço a todos. Obrigada, Débora. Um abração para Débora, nossa amiga do peito. O Carlos Moraes está por aqui. A Vanessa Rangel está mandando um bom dia para todos nós. Então tá aí, gente. Muito obrigada pelo carinho. Na medida do possível, a gente vai lendo aqui. Bom, Sr. Gilson, então vamos falar um pouquinho de igualdade de direito do homem e da mulher. E da mulher. Não tem essa história de homem é chefe, o homem é que manda. Então a nossa sociedade precisa, a nossa legislação precisa trabalhar para conceder esses direitos. Se a mulher é motorista do ônibus, ela tem que ter um salário igual ao do motorista do ônibus. Se ela opera um guindaste, no caso do porto, ela tem que ter o mesmo salário. Se ela é engenheira civil, ela tem que ganhar o salário de engenheiro civil. Então não tem essa questão, ela é advogada, salário de advogado. Não tem essa história de mulher ganhar menos, não. Aliás, se a gente pensar direitinho, os trabalhos feitos pelas mulheres são muito mais caprichados. São. Por isso que agora elas estão até trabalhando aí na construção civil. Construção civil, pedreiras. Porque o Sr. Gilson, Deus deu a inteligência, oh meu Deus do céu, do bem
e do mal e a faculdade de progredir para os dois. Exatamente. Então o espírito recebe essas informações que a Nilda acabou de dizer, a inteligência do bem e do mal, e vem para o mundo viver a experiência da sociedade ou a experiência social. E nessa experiência, eles são revestidos de corpos ou organismos biológicos masculinos e femininos. Mas os espíritos em si, eles precisam desses órgãos para a reprodução da espécie. Mas eles são espíritos iguais. Não tem diferença entre os espíritos. Os espíritos são os mesmos, com capacidades iguais. Essas comparatividades que a gente... Quem é que faz mais isso? É o homem ou a mulher? Não. O espírito humano tem igualmente inteligência, uns mais e outros menos, mas isso é fruto das experiências mais vividas. Ele adquiriu maior dose de conhecimento, então ele vai se expressar num patamar melhor do que aquele que não conseguiu o que ele consegue. Mas nisso, ele pode ser homem ou mulher. Nós tivemos no Brasil mulheres maravilhosas. E eu vou citar novamente o nome de uma que eu sei que a maioria nunca ouviu falar. Eunice Weaver, doutora Eunice Weaver, médica brasileira. Uma maravilha de mulher, o Albert Schweitzer do Brasil. Eunice Weaver. Procure saber quem é ela, e era brasileira. A gente tem que lembrar sempre que Deus, ao criar cada um dos espíritos, os criou simples e ignorantes, exatamente iguais uns aos outros. E aí sim o progresso foi acontecendo. Deus não criou homens e não criou mulheres, ele criou espíritos. O homem não nasceu, aliás, a mulher não nasceu da costela do homem. Não, e nem o homem nasceu da vontade e semelhança de Deus. Isso. Todos foram criados exatamente iguais. Então, os direitos e os deveres, os direitos são todos iguais. Não tem como distinguir. Nathalie, eu sinto que está havendo uma mudança melhor para nós mulheres. São pequenas conquistas e que a gente tem que festejar. Você é advogada. No seu meio, ainda existe a diferença salarial? Existe, Nilda. Existe, pior ainda, existe a diferença salarial e existe o olhar diferente para a advogada. Ah, é? O que acontece? Alguns clientes chegam ao escritório para conversar comigo, aí conversam, pode ser comigo ou com alguma das minhas colegas advogadas em outro escritório, e preferem contratar um advogado do sexo masculino. Porque acham que a advogada não vai dar conta do seu caso, não importa o que seja. Que coisa, então, século XXI. Isso ainda acontece, Nilda. Ou então, se porventura eu estou atuando ao lado do meu cliente e do outro lado está atuando para a pessoa do lado oposto, um advogado do sexo masculino, o meu cliente já acha que vamos perder porque do lado de lá tem um advogado do sexo masculino. Isso acontece. E quem vai ganhar é o direito, né? Isso Exatamente. mesmo. A Nilda falou agora, são pequenas conquistas que a mulher teve na sua emancipação, não é? No progresso que ela está de igualdade com os homens. Aí ela disse pequena, mas foi pequenas conquistas com muito grandes lutas. É verdade. Né? Não tem sido uma coisa fácil. Você nota que não tem nem cabimento hoje, nos dias que nós estamos vivendo, essa discriminação. Uma mulher engenheira mecânica, mas o engenheiro mecânico tem um piso salarial maior do que o dela, por quê? Se na realidade ela pode ter uma competência profissional até maior do que a dele. Então a gente precisa realmente pensar que não é porque a pessoa é do sexo feminino, isso a torna inferior. Não existe essa inferioridade, infelizmente. Até o Aristóteles pensou que a mulher era um ser inferior. Eu gosto tanto de Aristóteles, mas nessa parte aí eu discordo dele frontalmente, que a mulher não é um ser inferior e nem ela é subordinada ao homem. Ela é um ser em plano de igualdade com o homem.
A natureza já está demonstrando isso. O Sr. Gilson, o Emanuel Ferreira, que é lá do Elibras, ele diz o seguinte: referente à grandeza das mulheres, usamos como exemplo a Major Piloto, que estava pilotando um dos helicópteros que resgatou várias vítimas em Brumadinho. Tivemos vários exemplos de mulheres guerreiras comandando ajuda nesta catástrofe. Aplauso a todas as mulheres. Que lindo, bem lembrado, hein? É por aí. A gente vai vendo os grandes exemplos que existem na sociedade e na natureza que demonstram que a mulher não é o sexo frágil, né? Isso é pejorativo. De fragilidade, ela deve ter sim a delicadeza feminina, né? A sutileza da mulher. Isso eu não né? abro mão. É aquela coisa, ainda mais a mulher brasileira realmente é uma beleza. Sr. Gilson, Júlio César Santana, nosso presidente. Parabéns às mulheres, são capazes tanto quanto aos homens. Obrigada, Santana. Lembrando aqui da Major Piloto, lembrando que quem pilota o Boeing presidencial é uma mulher. Completamente, não há diferença nenhuma. E outra coisa que não foi dito, mas a gente vai dizer, se não fosse a mulher, como é que ia existir homem? Verdade. Né? Só no momento que Deus cria os espíritos na condição de simplicidade e de ignorância, criou os espíritos. Mas para desenvolver, né, para o progresso, tem que haver o processo da reencarnação ou da encarnação. Aí eles começam a encarnar. Como a espécie precisa ser multiplicada, então nasce homem e mulher, que é para ir multiplicando para que os outros espíritos que estão sendo criados possam vir viver a experiência e crescerem também. Mas notem que a mulher é o portal da esperança, da glória, o portal que recebe inclusive os homens. A mulher é o portal de Deus. É ela quem coloca o homem no mundo. Ontem estava veiculando uma mensagem, achei tão interessante. A primeira casa do homem, né, é o útero materno. Olha, tem 420 pessoas aqui comigo nesse instante, então não dá para eu mandar falar o nome de todo mundo, mas olha, beijo com muito carinho a todos vocês aí. Um forte abraço a todos, com muito amor mesmo, e um desejo de que todos sejam muito felizes. Ô, Sr. Gilson, tem uma pergunta aqui, ó. De onde procede a inferioridade moral da mulher em certas regiões? Inferioridade moral da mulher? Pois é, isso daí é o quê? É cultura, é machismo. O indivíduo estabelece, você não vê, até está passando uma novela, não sei qual é o canal, que dificilmente eu vejo, mas que a novela se chama Jesus. Ah, Record. Já viu? Já vi. Então, ele fala, o tal do Caifás, coitado do Caifás, deve estar sofrendo por aí até hoje, porque na realidade ele está propondo que as mulheres que foram surpreendidas em adultério deveriam morrer lapidadas, né, pela lapidação, com pedras. E, no entanto, quando Jesus dá aquela sentença magistral, quem nunca pecou, atire a primeira pedra, a gente nota que os mais velhos se retiraram primeiro. E por que os mais velhos teriam se retirado primeiro? Será que os mais velhos não viveram mais e erraram mais também? Cometeram muito mais enganos, equívocos e adultérios do que os mais jovens? Então, eles largaram as pedras e se retiraram primeiro. Agora, por que havia ali uma lei que as mulheres surpreendidas em adultério deveriam morrer apedrejadas? E por que o homem não? Compreendeu o que é? Então é o machismo, é a cultura, o indivíduo define uma situação onde a mulher fica inferiorizada. Desaforo. E através da história você vê que isso é antigo, isso vem de longe. Até hoje ainda se tem esse ranço de querer que a mulher seja
escravizada. E, no entanto, nós tivemos mulheres maravilhosas no mundo, como a Madame Curie, que teve 2 prêmios Nobel, né? Então a gente tem que exaltar pessoas assim, a Margaret Thatcher, não é isso mesmo? A Marta, grande jogadora brasileira. A gente tem que ver, como eu disse, Eunice Weaver, uma mulher que realmente, a dona Darcy Vargas. Então a gente vê que muita mulher com capacidade esteve nesse país, nesse Brasil. Nise da Silveira. Então, a doutora Nise da Silveira, que quando eu digo esse nome, me dá vontade de ajoelhar nos pés da doutora Nise da Silveira. Procurem saber. São mulheres maravilhosas. Mas a doutora Nise da Silveira, ela ficou famosa graças a quê? Ao machismo. Porque quando ela se apresenta, primeiro, que ela se forma na Universidade Federal da Bahia, 158 formandos, ela era a única mulher formando-se em medicina. Ela preferiu o quê? Psiquiatria. Quando ela chega no sanatório do Engenho de Dentro para trabalhar, o médico vai mostrar a ela quais eram os procedimentos que se cuidava o doente mental. Então era a tal da choque terapia. Aí botava o indivíduo lá no aparelho, botava aqueles eletrodos na cabeça dele, apertava um botão, dava aquele choque, ele estremecia todo. Aí ele disse: agora, doutora, a senhora aperta. Ela: eu não vou apertar. Você chama isso de terapia? Olha só, isso é tortura, não é terapia. E estão querendo agora retornar, eu já vi a mídia anunciando, eles querem que o mundo ande para trás, sabe? E querem dar choque na cabeça dos outros de novo. Isso daí é justamente a cegueira científica. O que faz um doente mental? O que faz um doente mental? Por que a pessoa é doente mental? Se tiver um psiquiatra aí com essa competência, me responda. O que é que faz uma pessoa ser doente mental? Onde está esse problema nela? Me afirme. Os exames do cérebro de um doente mental dão normais. Eu digo isso porque eu já vi muitos doentes mentais, o exame cerebral dele, o eletroencefalo, dá normal. Às vezes dá disritmia só, nada mais além do que isso. Muito difícil o problema estar no cérebro. Aí eu pergunto para os psiquiatras, o problema está onde? Onde está o problema de um doente mental? Por que que ele é um doente da área mental? Sabe por quê? Eu não vou dizer. Converse comigo depois que a gente vai chegar bastante adiante. Até eu fiquei curiosa aqui, seu Gilson. Pois é, mas eu quero que os psiquiatras também fiquem curiosos, porque o doente mental que ele cuida, veja só, o psiquiatra e o psicólogo, eles querem cuidar do doente mental, cuidando da saúde do doente mental no corpo, no físico. No entanto, o nome é psiquiatria e psicologia. O termo psi quer dizer psique ou alma. Então, se é uma terapia da alma, por que está cuidando no corpo, no cérebro? Verdade. O cérebro do doente mental, ele é doente porque ele é recorrente. A doença não está no cérebro. Isso é que precisa ser visto para mudar, inclusive, os procedimentos. Ô, Sr. Gilson, nós estamos chegando aí no finalzinho do nosso Hoje nós programa. temos mais 5 minutos, né? Ao Sr. Gilson. Mas a gente não pode voltar a esse tema semana que vem? Pode porque sim. Eu mesmo tenho um monte de perguntas aqui para fazer. É que chegaram perguntas aqui do ouvinte. Um ouvinte diz que sabemos que nada acontece por acaso. Então, por que as famílias não têm mais sossego dentro das próprias casas com tanto usuário de drogas em cada esquina? Mas acontece que a pergunta dele é o seguinte: a quem interessa o comércio de drogas? Aquele rapaz que está no meio da rua com a droga aqui, ali, acolá, vendendo e vai preso, ele não é responsável, não. Vê de onde vem, quem é a fonte, onde está a fonte de distribuição de droga no país. Vê se alguém vai prender eles.
Ninguém vai prender eles, né? É por isso que acontece o que o nosso companheiro acabou de propor aí. Porque o tema droga é uma coisa internacional, é mundial. E alguém está milionário, humanamente falando, em função de drogas. E a custa de quê? Da desgraça, da miséria humana, da pessoa perder a sua própria identidade, a dignidade, ficar na rua, desnudados, sujo, com fome, só querendo droga, rouba para comprar droga. Por quê? Porque existe alguém interessado nisso. E quanto mais miseráveis, melhor, porque o comércio aumenta e eles ganham mais dinheiro. Agora, o negócio é definir quem são eles, que eu estou dizendo que eu também não sei. Quem são eles? Eles que são os responsáveis por existir a distribuição de droga no mundo. Agora, aqueles que são presos como grandes bandidos, os grandes traficantes, não sei o quê, não são eles também, não. Tem alguém acima deles, que realmente a gente não sabe quem é. O senhor Benedito do Morro Chique diz que sentiu-se horrorizado com o episódio infeliz do carnaval. Então está feito o registro aí. Exatamente, não é? Para a gente ver em que estado se encontra a nossa sociedade. Que horror, né? Parece que está todo mundo E a gente perdido. pode também levar em consideração o seguinte: esse episódio foi um episódio. Ele está sendo exaltado como sendo o episódio. E não foi. Tiveram tantos episódios lindos no carnaval. Teve um bloco que se abaixou por 20 minutos chamando pela mãe de um menino que estava perdido até que ela chegasse ao ponto dele. Isso é um episódio lindo que deveria ser exaltado. O cuidado das pessoas para com a criança. Com certeza. A Ivete Sangalo parou o trio elétrico dela em 2 momentos. Um, para parar uma briga. Ela não correu o trio enquanto a briga não parou. E outro, para pagar para as pessoas que tiveram as suas caixas ali, que estavam vendendo, ganhando seu dinheiro no carnaval, as suas caixas foram destruídas. Ela parou o trio, mandou uma equipe descer e comprar as caixas para que a pessoa não saísse no prejuízo. A Ludmilla Olha cancelou o show. Precisou também. cancelar por conta de confusão, mas isso é um episódio que não precisa ser exaltado. O que a gente tem que exaltar do carnaval ou de qualquer episódio? As partes boas. O gesto cristão Os das gestos pessoas. Esse da cristãos Ivete que foram Sangalo é um feitos. gesto cristão. Exatamente. O cuidado com as pessoas. Então a gente precisa parar de exaltar aquilo que é inferior e começar a exaltar o que é bom. Porque aí o que é inferior A mídia deixa está de carregada acontecer. disso, Nathalie. Eles Né? só colocam na mídia o que é inferior. As Isso. coisas lindas que estão As pessoas acontecendo, não né? Mas passam. Ali a nos- gente não É. pode o que também, acontece no Sajuca. Instituto Oswaldo Cruz, ninguém fala o que está acontecendo Pois lá é. dentro. Olha aqui, gente, Exatamente. mas o que não pode também é fechar os olhos. Eu acho que o Divaldo Não pode cumpriu fechar os olhos. É. O que o não papel pode, dele, tem que não falar. é? Não pode Falou. se exaltar. O único comentário que aconteceu sobre o carnaval agora no final que eu vi foram esses episódios. Esses bons episódios não foram exaltados. E isso Aqui. tem que ser levado em O consideração. Carlos Alberto está dizendo que tão longe, feliz por lhe ouvir. Está lá na Bahia. Carlos Alberto, baiano. Tá aí curtindo a Está numa Bahia. terra boa. E a gente falando aí da Bahia, aí, do carnaval baiano. Vai à praia de Itapuã. Aqui, fã de Belchior. Conhece ele, seu Justo? Quem? Carlos Alberto? Não. Carlos Alberto, pessoa querida, viu? Também não conheço pessoalmente, mas é querida. Então vamos aí ao nosso sorteio? Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui, Nathalie. Quantos Não, nominhos? primeiro vamos dar bom dia para o Matheus Souza. Matheus Souza, bom dia. Bom dia, Nildo. Bom dia, Sr. Gilson. Bom Muito- dia, Nathalie. Natalia. Desculpa. Ô, Matheus, obrigada de ter vindo hoje de manhã Ah, que aqui, isso. Dá viu? suporte para nós aí. Sem você a gente não ia ao ar. Ah, tá. Você vai escolher um número Ah. de 1 a 45. Tá. Vamos priorizar quem chegou primeiro? Pode ser o número 1. Número 1. Olha, Então vamos lá ver quem ganhou o número 1.
Ana Cobra. Ei, Ana Cobra, se deu bem, você pode pegar o seu livro aqui na segunda-feira. Autografado. Autografado. Professor Gilson, Nathalie, eu, Marquinhos, os artistas. Coitado. E se a gente não Verdade, autografar, mas- ela pode cobrar. Pode cobrar, viu, Cobra? Então tá jóia. Muito obrigada. Ela está sempre aqui conosco, Sr. Gilson. É um grande prazer para nós ter todos juntos conosco, porque nós estamos tratando de coisas sérias. Então tá aí, Nathalie, vamos despedir? Vamos. Então, muito obrigada a todos que estiveram conosco. Uma ótima semana a todos e até o sábado que vem, se Deus assim permitir. Sr. Gilson. Bem-aventurados a todos os nossos irmãos católicos, bem-aventurados os nossos irmãos evangélicos, umbandistas, hinduístas, taoístas, todos, Seisho Noye, todos os nossos irmãos que professam outros cultos, sejam todos bem-aventurados, porque nós somos irmãos e Jesus nos deixou muito claro: amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos tenho amado. Muita paz a todos, muita luz, um grande final de semana e até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir. Carlos Alberto, obrigada de novo, tá bom, querido? Um beijo com muito carinho para você aqui e um beijo com muito carinho a todos vocês que nos acompanharam, quer seja aqui pela internet, quer seja na sua casa, local de trabalho, no seu carro, não sei onde você está. Mas, de qualquer maneira, ficou junto conosco. Um beijo com muito carinho. E sábado, se Deus assim permitir, como meus amigos falaram, a gente retorna. E a gente despede ouvindo a prece de Chico Xavier. Se Jesus considerasse a si mesmo puro demais